Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriele Vieira, eu sou aluna da UNB de História e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Grécia e a Roma Antiga, que caem no Enem, são assuntos do Enem, e hoje eu vou ajudar vocês um pouquinho com isso, tá? Coisas importantes. Eu vou botar uns slides aqui, então provavelmente vocês vão ouvir mais a minha voz do que me ver. E aí eu vou explicando para vocês sobre a matéria, sobre os assuntos. Aqui embaixo, provavelmente, vai estar Tainá, o nome da gravação. Essa é a minha prima. Eu estou usando o e-mail dela para conseguir gravar para vocês. Então, mas meu nome é Gabriele, ok? Provavelmente a gente vai tirar dúvidas depois. Provavelmente vai ter um plantão. Eu fiz uma ficha de exercício também para vocês e uma ficha de resumo, explicando um pouquinho da matéria de hoje. E eu acho que é isso. E aí vocês vão receber esse material para vocês conseguirem estudar melhor. Tá bom? Então, vamos começar. Eu vou colocar os slides aqui. Deu. Vamos lá. Então, a gente vai começar falando sobre a Grécia Antiga. Ok? Então, a Grécia Antiga, a gente vai começar falando sobre os habitantes primitivos. A Grécia Antiga, na verdade, é importante aqui falar para vocês antes disso, que ela é chamada de período pré-homérico, o primeiro período dela, que foi do século XX até o século XII a.C. Esse período ele é chamado de pré-homérico, assim como o próximo a ele é chamado de homérico, principalmente por conta de Homero mesmo. Homero, em suas obras, ele conta um pouco sobre a Grécia nessa época. E como é difícil de ter vestígios históricos, né? Fontes históricas que expliquem um pouco sobre essa época, afinal é muito tempo atrás. Homero foi uma pessoa muito importante para dizer os acontecimentos dessa época, porque nas suas obras, por mais que sejam fictícias, ele traz um pouco da cronologia dessa época. Então é muito importante para isso. Então a gente vai começar aqui falando sobre os habitantes primitivos gregos, que eles eram chamados de pelasgos, habitantes primitivos gregos, eles estavam lá, pelasgos. A Grécia era chamada de Hélade, e agora a gente vai começar com os povos helênicos, que foram povos que invadiram a Grécia, onde os pelasgos viviam. Esses povos invadem a Grécia e se misturam com os pelasgos que já estavam lá. Pessoas que foram, os grupos que foram aqueus, eólios, jônios e dórios. Aqueus, eólios, jônios e dórios. E aí eles foram divididos assim, aos poucos que eles foram, né, invadindo a Grécia. Os primeiros a invadirem foram os aqueus. Os aqueus, eles fundaram Micenas, que foi uma cidade muito importante nessa época, e eles foram para lá porque eles estavam buscando melhores condições de vida. Posteriormente a eles vieram os eólios e os jônios, e eles foram para lá, mas eles fizeram uma integração pacífica. Eles não entraram destruindo tudo, botando tudo abaixo, não. Eles foram pacificamente. E aí depois é que foi complicado, porque vieram os dórios. Bom, os dórios, eles conheciam o ferro. Por eles conhecerem o ferro, eles já foram mais armados, e quando chegaram lá, destruíram tudo. Botaram tudo abaixo. As pessoas que viviam lá, os povos que viviam lá, fugiram e para outros locais, se expandiram, ou seja, foram para outros territórios, e isso foi chamado de primeira diáspora grega. As diásporas, tanto a primeira quanto a segunda, são marcadas por períodos em que as pessoas saem do local em que elas vivem e vão buscar uma melhor condição de vida em outros locais, tá? A primeira diáspora foi por conta da invasão dos dórios. Também importante nesse primeiro momento, no pré-homérico, foi a Guerra de Troia, que foi quando os jônios invadiram Troia, porque, na verdade, ela estava atrapalhando o comércio deles com o Mar Negro, em direção ao Mar Negro ali, ela estava impedindo e eles botaram para quebrar. Em sua maioria, jônios. E a primeira diáspora grega que a gente já falou aqui. E o que acontece? Eles continuam a sua civilização na Ásia Menor. Eles vão em direção à Ásia Menor e começam a se restabelecer ali. Bom, além de tudo, eles ainda ajudam as pessoas que ficaram no local em que os dórios invadiram depois a se reerguerem novamente. Os povos que fugiram, porque eles ficaram realmente destruídos ali naquele local. E a gente vai para o período homérico. O período homérico ele foi do século XII até o século VIII a.C. Ele foi marcado
por ser o período posterior à primeira diáspora grega. Ele foi importante porque as comunidades clânicas, os genos, foram a forma com que eles acharam de se restabelecer. Eles criaram as comunidades clânicas, que eram o quê? Comunidades familiares, que viviam em grupinhos, né? Vamos supor, eu vivo com a minha família, e aí dentro da minha família eu tenho um pater, que é o que eles chamam de chefe do clã. E aí, além disso, tem os eupátridas, que no caso seriam os filhos, as pessoas mais próximas, os bem-nascidos, as pessoas mais próximas do pater, e os georgóis, que são aqueles parentes mais distantes, primo de terceiro grau, entendeu? E aí são os parentes mais distantes, e aí eles se tornaram agricultores. São como se fossem a classe normal da sociedade, não são os, como posso dizer, os que a gente chama de rico, né? Atualmente seriam o pátria e o eupátrida, as pessoas mais importantes na sociedade. Sendo que os georgóis eram a maioria da população, né? Então, eles, na verdade, são muito importantes. O período arcaico foi entre o século 8 e o século 6 a.C. Ele é marcado pelo colapso do sistema gentílico. Ele começou pelo colapso do sistema gentílico. O que acontece? Eles não conseguiram manter essa situação de comunidades clânicas por muito tempo. Porque, querendo ou não, as pessoas começaram a questionar, né? Ali, a revolta da distribuição das propriedades privadas. As pessoas começam a questionar se aquilo ali tá certo, né? Se aquela distribuição tá boa o suficiente. E, na verdade, não tava, né? Tava tudo meio que centralizado nas mãos de poucas pessoas. E aí tem a nova onda migratória, porque essas pessoas que se revoltam com a situação daquela distribuição de terras, elas vão embora para outros locais novamente e tentam se restabelecer em novas cidades, novos territórios. E aí eles chamam de formação no mundo negro, mundo grego, desculpa. O mar é negro e o mundo é grego. Vamos lá. O mundo grego, ele foi composto pela Sicília, pela Magna Grécia, Ásia Menor, litoral do Mar Negro e ilha de Chipre. Esses locais unidos foram denominados mundo grego. Tudo bem? O mundo grego foi marcado por intensas relações comerciais, identidade etnocultural compartilhada, ou seja, por mais que eles estivessem localizados em locais diferentes, essas pessoas compartilhavam a cultura entre elas. E ele também era chamado de Grécia Balcânica ou Continental, esse local. Ok? Essas cidades eram politicamente independentes. Por mais que você chame tudo aquilo de mundo grego, as cidades eram politicamente independentes. Elas não compartilhavam uma pessoa que mandasse em tudo, né? Cada uma tinha o seu próprio líder. Okay? Pontos importantes também foram a criação da polis, o comércio marítimo, a fundação das colônias e os Jogos Olímpicos. Criação da polis, as cidades-estado, cidades independentes. Comércio marítimo, que foi o que eu falei, eles tinham o comércio entre si, eles comercializavam entre si, e pelo Mar Negro, que foi o que eu falei, e aí tem a fundação das colônias, porque eles começam a se expandir, né? E aí, quando eles expandem o seu território, eles fundam novas colônias. Expansão da civilização helênica. Os Jogos Olímpicos são um ponto muito importante também, porque vocês vão ver que em vários períodos, tanto da Grécia quanto de Roma, eles usam a diversão como um atrativo para as pessoas que fossem mais pobres, porque aí quando aquela política do pão e circo, né? Quando você fornece diversão para elas, a chance delas se rebelarem com você é muito menor. E aí os Jogos Olímpicos foram importantes para isso também, mas principalmente os Jogos Olímpicos foram importantes porque eles davam um período de paz entre as cidades. As cidades, elas estavam sempre em guerra, porque elas tinham esse nacionalismo muito incutido. E aí, desculpa, elas geralmente não, elas estavam sempre em guerra. E aí os Jogos Olímpicos eram importantes porque era um período de paz
entre elas. Elas eram proibidas de brigarem entre si durante os Jogos Olímpicos. Agora a gente vai falar um pouco sobre Esparta e Atenas. Esparta e Atenas, elas eram cidades que se destacaram nesse período, cada uma do seu jeito. Elas eram muito diferentes, essas duas cidades. Esparta, a gente fala que elas eram muito diferentes porque até em questão marido e mulher. Esparta, ela tinha uma representatividade da mulher muito maior. Como os homens estavam sempre guerreando, eles saíam muito para guerras, as mulheres ficavam e tinham essa questão de cuidar. Então, elas cuidavam da casa, cuidavam dos filhos. Então, elas tinham uma responsabilidade muito grande. Em Atenas, eles tinham muito forte neles a política. Então, os homens estavam mais presentes na maioria dos momentos. E aí, o que acontecia? Em Atenas, a mulher não tinha tanta representatividade. Em Atenas, a mulher ficava reclusa, e assim como os filhos. Outra coisa que era muito importante é que em Esparta eles tinham essa questão de que a criança ela não poderia nascer com nenhum problema, nem nada do tipo, nem faltando nenhuma parte do corpo. Se nascesse com alguma dessas questões, eles jogavam ela de um penhasco, tá? Em Atenas já não era tão drástico assim, porque em Esparta eles tinham muito disso e da questão da guerra. Em Esparta, eles valorizavam muito o homem para a guerra, né? Então, desde criança, desde que nasceu, os meninos já sabiam que eles iriam guerrear, né? Em Atenas, eles tinham muito forte a questão do conhecimento político também. Eles gostavam muito, foi muito importante a filosofia, tanto que a gente tem em Atenas Aristóteles, a gente tem Sócrates, a gente tem Platão, que foram pessoas muito importantes, né, na filosofia. Além deles, a gente também tem Sófocles, Eurípides, que aí já foram pro lado do teatro. Foram muito importantes também. Ok. Em Esparta, a divisão social tá aí, que eram os espartanos ou espartíatas, periecos e ilotas. E a divisão política, que era muito interessante também, porque eles tinham uma diarquia. Eles nunca, na Grécia, eles tinham essa preocupação de não colocar o poder na mão de uma pessoa só. E se ele tivesse na mão de uma pessoa só, que ele pelo menos tivesse um conselho de nobres também que ajudasse ele. Eles não gostavam do poder muito centralizado. Os patrícios, as pessoas mais ricas da época, gostavam de participar do poder também. E aí eles têm essa diarquia, a Gerúsia, que era um conselho de anciãos e tal, que era muito importante, e os 5 éforos. A Gerúsia, você tinha uma idade mínima para estar lá dentro, se não me engano, eram 60 anos, e o exército era formado tanto por espartíatas quanto por periecos, mas em sua maioria espartíatas, ok? E é isso. Acho que importante é isso. Próximo. Aí em Atenas a gente vai ter os eupátridas, demiurgos, georgóis, tetas e escravos. Os eupátridas, a gente já, mesma coisa do anterior que a gente já tinha falado. Os eupátridas são as pessoas, a classe mais alta da sociedade, posteriormente eles, os demiurgos, abaixo deles os demiurgos, georgóis, tetas, escravos. Os demiurgos eram comerciantes, os georgóis a mesma coisa, aquela época anterior, agricultores e tudo mais, os tetas, os marginais, os escravos, escravos de guerra, ok? Isso também acontece em Esparta, escravos de guerra também estão, eles têm isso, e as pessoas que perdiam na guerra eram trazidas como escravas para as duas cidades. Inclusive, acho que a maioria das cidades gregas fazia isso. Vamos lá. Atenas no período arcaico. Atenas teve diversos tipos de governo. Começou com uma monarquia, que era um basileus, um rei, mais um areópago, que era um conselho de nobres. Tá vendo? O poder nunca está realmente centralizado só na mão de uma pessoa. Posteriormente a isso, eles passaram para um governo colegiado, que eram 9 arcontes, que eles chamavam, mais o areópago, que é aquele conselho de nobres. Depois tiveram uma tirania, que foi alcançada por golpe de Estado, e o poder estava na mão de uma pessoa só. Nesse caso foi Pisístrato. Que, bom, vocês vão ver também que quando o poder acaba indo para a mão de uma pessoa só, nesse período, tanto na Grécia quanto em Roma, isso acontece geralmente porque essa pessoa foi muito burra pro local.
ou para os mais ricos, ou de alguma forma ela se destacou, ok? E quando ela se destaca, eles têm essa tendência a dar muito poder para essa pessoa. E aí vocês vão ver que isso acontece várias vezes, tanto na Grécia quanto em Roma. Democracia de Clístenes. Clístenes foi primeiro na democracia, e democracia, vocês já sabem como é, né? Mas não é como a de hoje, ok? Pode parecer confuso, gente, mas assim, eu tô tentando dar um pouquinho de cada coisa para vocês, porque se eu for explicar profundamente o que que é cada assunto e cada pessoa, a gente não vai acabar hoje. Eu tô tendo que resumir muitas aulas em uma só, beleza? Então, provavelmente nomes eu vou só citar, ok? Os mais importantes. Eu não vou conseguir explicar o que cada um fez. Aí a gente vai pro período clássico, que foi o século V a.C., que aconteceu com as guerras médicas. Foram três, tá? E aí teve o Império Persa contra Atenas, na maioria delas. Em algumas, os espartanos ajudaram, em outra, as cidades gregas ajudaram também, Atenas. O Império Persa estava tentando expandir seu território, e Atenas foi de encontro com isso, e aí eles guerrearam. No final, acaba que Atenas já está um pouco destruída depois de tanta guerra, mas vocês vão ver que pode piorar, porque depois Péricles foi uma pessoa muito importante. Eles chamam até de época de Péricles. Se vocês puderem dar uma olhadinha nesse assunto depois também, muito bom. E aí vai para a Guerra do Peloponeso, que é muito importante, porque foi ali que os gregos entraram em colapso. Porque é o quê? Atenas e Esparta. Atenas fez um grupo com cidades gregas, eles chamavam de Confederação de Delos, e Esparta fez um outro grupo com outras cidades gregas, que era a Liga do Peloponeso. Eles fizeram esses dois grupos e guerrearam entre si. Quando eles fizeram essa guerra, gente, eles acabaram com eles mesmos. Eles acabaram ali. E aí, no final, Esparta ganhou, mas ela estava muito destruída, assim como Atenas. E isso, o fato delas estarem destruídas, dá espaço para que outras pessoas invadam, entendeu? E aí vocês vão ver que é o próximo assunto. E ali teve o fim do período das hegemonias, que foi o período em que Atenas estava muito boa e Esparta também, em que elas estavam crescendo muito. E aí a gente entra no domínio macedônico. Por quê? O domínio macedônico aconteceu porque Atenas, eu acho que foi Atenas, tinha Filipe II como seu prisioneiro, gente. Ela pegou Filipe II como seu prisioneiro e ele estava presente e viu como Atenas guerreava, como os gregos guerreavam, como eles estavam enfraquecidos naquele momento. Então, quando Filipe II foi solto, ele era o rei do Império Macedônico, da Macedônia, na verdade, nessa época, e aí ele volta para casa e ele desenvolve um projeto expansionista. E aí ele quer dominar todos esses locais, inclusive a Grécia, porque ele aprendeu como é que eles batalhavam, como é que eles guerreavam. Então ele falou, vou dominar aquele local. E aí ele começa esse domínio, mas acaba morrendo. E aí quem assume é o filho dele, Alexandre o Grande, que todos conhecem. E Alexandre o Grande, como seu sucessor, continua com esse projeto expansionista do pai. E aí ele foi um grande conquistador da história antiga, né? Se não foi o maior conquistador, porque, gente, esse homem, ele montou um império enorme. Foi um império enorme, tudo em questão de 10, 15 anos. Porque logo depois, quando ele tava, tipo, no seu auge, ele vai e morre. Quando ele morre, ele deixa a esposa dele grávida. Ela era uma mulher persa, porque ele também tem a cultura helenística, que eu vou falar pra vocês. Desculpa. E ele deixa a esposa dele grávida. E as pessoas, as pessoas que estavam apoiando ele, acabam matando ela e o filho dela, porque não querem que ela assuma, o filho dela assuma o Império Macedônico. E aí os grandes chefes, os aliados de Alexandre o Grande, que queriam assumir o grande império que ele criou. Aí a gente tem a cultura helenística, que foi essa mistura de povos, porque quando Alexandre o Grande fez esse império dele, ele quis que as pessoas se misturassem, que os povos se misturassem. E ele fez uma cultura muito rica com isso. E aí a mulher dele, inclusive, era uma persa, né? E aí foi boa
Na cabeça dele, ele gostou dessa mistura, né, de culturas, que era a cultura helenística. O que acontece? Depois que outras pessoas assumem o Império Macedônico, foram 3, não dura muito tempo. Acaba que aquilo dali entra em declínio e acaba que eles não conseguem manter o Império Macedônico por muito tempo, então é o fim do Império. Agora a gente vai entrar na Roma Antiga. Vamos lá. Bom, a gente vai ter monarquia ou realeza para o início. Ao todo, eles tiveram 7 reis na Roma, ok? Em Roma. Na Roma, meu Deus do céu, desculpa. Em Roma. Que foi de 753 até 509 a.C., ok? Os anos. Bom, eles tiveram 7 reis, foi uma monarquia eletiva, ou seja, as pessoas que estavam no poder, ali, os nobres daquela época, eles escolhiam quem era entre eles, ou a pessoa que eles achavam que merecia se tornar rei naquela época. Era uma economia agropastoril, então ela era marcada pela agropecuária. Eles plantavam o que comiam, e também tinham ovelhas e tudo mais, mas eles que criavam. Também tinham homem, aí é uma parte muito importante. Em Roma, nessa época, os homens tinham plenos poderes sobre a mulher e os seus filhos. Como todo mundo sabe, a mulher, por muito tempo, e ainda hoje algumas vezes, é considerada um objeto. E aí, nessa época, o homem tinha plenos poderes, tanto sobre a mulher quanto sobre os filhos dele. Ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse matar a mulher, ele poderia matar a mulher. Naquela época, ele poderia fazer isso. Também era importante, os meninos de famílias patrícias estudavam. Fora eles, ninguém. Ok? Só os meninos de família patrícia estudavam. Agora a gente vai falar sobre a divisão social dessa época, que eram patrícios, clientes e plebeus. Mesma coisa naquela época, alto padrão nos patrícios, clientes e plebeus, normalmente. Assim como na Grécia tinha essa divisão social, mas com outros nomes. Aí a gente vai falar que posteriormente veio a República. A República foi de 509 a 27 a.C. Era uma oligarquia disfarçada por quê? A República, nessa época, não era a República como a gente conhece hoje. Ela era um sistema no qual, na verdade, quem mandavam eram os ricos, né? Então era uma oligarquia, na verdade. E aí eles tinham cargos executivos. Os cônsules, pretores, censores, questores, edis e pontífices. No resumo, botei bem explicadinho o que cada um deles faz, ok? Para vocês entenderem um pouquinho mais as funções de cada um desses 6, beleza? Aqui a gente vai falar sobre a República ainda. O que acontece? Uma das regras que eles tinham nessa época, uma das leis, era da ditadura, que o ditador receberia plenos poderes do Senado e ele teria um prazo de 6 meses no poder. Ele não poderia passar disso no poder. Além disso, nessa época tiveram as conquistas dos plebeus. O que acontece? Nessa época, os plebeus já estavam meio que se revoltando, né? Com a situação deles. Porque as leis naquela época, elas eram faladas, elas não eram escritas. Então, se um patrício chegasse aqui e falasse: é isso, eu vou te matar, ele podia, porque não estava escrito em lugar nenhum, ele que fazia a lei. E aí, tanto lutaram, que eles conseguiram essas conquistas aqui. Tribunato da Plebe, lei das 12 Tábuas, Lei Canuleia, Lei Licínia e Lei Hortência. Gente, mesma coisa. Tem explicadinho essas leis. Eu não sei se eu coloquei no resumo, mas se vocês tiverem dúvida quanto a elas, eu posso explicar para vocês depois. E foram leis importantes, principalmente o Tribunato da Plebe, porque o Tribunato da Plebe, teoricamente, deu um pouquinho de voz ao povo, né? E aí vocês vão ver que foram bem legais essas leis, ok? República ainda. Bom, ali a gente teve as Guerras Púnicas, que, gente, sério, as Guerras Púnicas me revoltam. Porque o quê? Foram 3, e nelas, principalmente, estavam Roma e Cartago. Roma estava expandindo seu território. E Cartago, vendo aquilo, virou e falou: não vou deixar ela entrar aqui, né, brother? Não vou. Até porque se ela entrar aqui perto, mesmo que não seja em mim, ela vai atrapalhar meu comércio aqui, não tá afim, não. Não vou deixar entrar.
Só que Cartago perdeu na primeira, né? Perdeu na segunda vez e perdeu na terceira. Eu não entendo, na verdade, porque depois de perder duas vezes, você vai tentar uma terceira, né? Nesse caso aqui. Porque, gente, não fazia sentido nenhum ela tentar de novo. E mesmo assim, ela insistiu em combater Roma. Não rolou. Cartago perdeu. Inclusive, a terceira guerra ela perdeu. Cartago perdeu por. Não, né? Porque ele tentou invadir uma cidade ao lado dele, na Terceira Guerra Púnica, foi a única que foi diferente, não foi simplesmente para proteger o seu território. E ele invadiu a cidade do lado sem Roma deixar. E ele já tinha assumido que Roma mandava naquele território. Aí ele perdeu novamente, porque Roma foi para cima dele depois dele fazer isso, sem ter tido permissão, né? Bom, Cartago aí foi o fim de Cartago. Depois disso, fim da República Romana e entrou novos tipos de governo. Primeiro, os nomes importantes foram Tibério e Graco. Tibério e Caio Graco, que foram dois irmãos que tentaram dar melhores condições para a plebe. Eles tentaram adquirir melhores condições de vida para a plebe. Não conseguiram, Tibério foi assassinado e Caio Graco se suicidou porque ele viu que, né, iam pegar ele. Mário e Sila foram importantes também. Mário se destacou na guerra e ele foi subindo de cargo, a sua ascensão foi muito grande até que Sila entrou e falou: "Vamos cortar isso aí". Sila foi apoiado pelos patrícios também e ele tirou Mário do poder. E ele assumiu uma ditadura, ele comandando. Inclusive, ele foi considerado ditador perpétuo, mas depois de 6 meses no poder, não sei por que, ele desistiu. E esse período foi considerado por sangrento, porque ele matou muita gente nessa época. Quem ele considerasse que era contra ele, bom, ele matava. Depois tiveram os triunviratos, que aí o primeiro foi Pompeu, Crasso e Júlio César, que vocês também devem conhecer, um nome muito importante. Eles assumiram um governo de três, os três no poder, cada um cuidava de uma parte do governo. Júlio César estava mais na parte militar, né? Antes disso, Júlio César nem estava tanto assim envolvido com militarismo, mas ali ele se destacou quando ele assumiu esse poder dos militares. E aí ele se destacou muito e foi subindo de poder. E aí, por isso, ele foi muito importante. Ele conheceu Cleópatra também, e pelo que dizem, ele teve um filho com ela. Também tá no livro, ele teve um filho com ela. E além disso, ele teve outro filho, que da hora que. O que acontece? Júlio César foi subindo de cargo e acabou que ele governou sozinho no final. E como ele foi assumindo muito poder, no final as pessoas que estavam ajudando ele se revoltaram contra ele e assassinaram ele. E aí, nesse momento, ele soltou aquela frase que todo mundo conhece, que é até tu, Brutus. Me pergunta, até tu, Brutus? E Brutus, na verdade, era filho dele. Participava do governo, ajudava ele, e muitos nem sabiam, acho que ninguém sabia, na verdade, que Brutus era filho dele. E Brutus é um dos responsáveis pelo assassinato dele, e ele fica surpreso por isso. O que acontece? Depois disso, quem assume o poder é Marco Antônio, Otávio e Lépido. Marco Antônio se revolta com as pessoas que assassinaram Júlio César. Então, a primeira coisa que ele faz quando ele entra no poder é matar todo mundo que assassinou Júlio César, inclusive Brutus. Na verdade, eu acho que o principal, um dos principais foi Brutus e mais um. Marco Antônio e Otávio foram os primeiros a entrar em acordo para assumir o poder. Lépido foi meio que chamado depois. Aí Lépido ficou só com uma partezinha ali do Egito e mais um lugarzinho ali, mas depois o Otávio foi e tirou o poder dele e falou, vaza Lépido. Aí Lépido nem participou mais do triunvirato. Marco Antônio casou com Cleópatra. E aí, depois que ele casou com Cleópatra, ele teve filhos com ela. Sim, a Cleópatra do Júlio César, ele casou com ela. E aí ele teve filhos com a Cleópatra e o Otávio acusou ele de estar querendo governar sozinho, de querer expandir o seu território sozinho, com os seus filhos e dar terras para os seus filhos. E virou e falou: esse homem aí tá fazendo coisa errada. E aí ele foi e, bom, mataram Marco Antônio. Depois que mataram Marco Antônio, a Cleópatra se viu encurralada, se matou. Fim da família de Marco Antônio. E
que acontece? Otávio começou a governar sozinho. E aí ele foi chamado de Otávio Augusto. Augusto, naquela época, não sei se vocês sabem, era. Eles chamavam de Augusto uma pessoa que fosse considerada tipo Deus. Eles endeusavam a pessoa ao chamar ela de Augusto. Então eles mudaram o nome de Otávio para Otávio Augusto. De tão importante que Otávio foi para eles. Otávio ficou um bom tempo no poder, foi um governante muito importante para eles. E é isso, galera. Próximo. Agora a gente já vai para o Império. Bom, no Império a divisão era ordem senatorial, ordem equestre e plebe. Mesmo sistema de anteriormente. Aí no Império, primeiro nós tivemos os Césares, os imperadores que tinham em seu nome César, e depois os Antoninos. Sim, eles colocaram César nos imperadores, depois de terem matado Júlio César. Eu fico chocada. Enfim, eles só percebem o valor da pessoa depois de matar, né, gente? Oh, meu Deus. Aí eles botaram o nome de César. César ficou considerado. Quem tinha o nome César era uma pessoa muito importante, né? E aí eles colocaram César nos imperadores que se seguiram. E aí foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Depois dos Césares, teve uma linha de Césares. Depois deles vieram os Antoninos. Os Antoninos não eram uma dinastia, então não eram da mesma família e nem próximos sanguineamente falando, na linhagem sanguínea. Eles eram escolhidos e viraram imperadores. Depois disso, acabou o período de paz romana, esse período de hegemonia, né, que Roma estava muito bem, ascensão, e eles vão para o Baixo Império, que é marcado por 3 pessoas importantes: Diocleciano, Constantino e Teodósio. Teodósio, ele dividiu o império em 2, o Ocidente e o Oriente. Também foi importante nessa época o cristianismo, foi mais ou menos na época em que Jesus nasceu e difundiu o cristianismo. Posteriormente a isso, Roma se tornou, inclusive, aqui nesse período, entre Diocleciano, Constantino e Teodósio, se tornou monoteísta. É importante dizer que antes disso, Roma tinha aderido, quando ela tornou Grécia parte do seu império, ela aderiu à religião politeísta, só que com outros nomes para os deuses gregos. E aí, quando Jesus nasce, pouco tempo depois, eles adotam o cristianismo e adotam uma religião monoteísta. Depois disso, acontece o fim do Império do Ocidente, porque ocorrem invasões bárbaras e aí o Império do Ocidente acaba. E também é muito importante dizer que Roma foi importante para a gente, como legado, no direito, nas línguas que nós temos atualmente e na arte, ok? E vocês vão ver um pouquinho disso no resumo. Eu citei lá o que era importante. E também na Grécia foi importante. Os filósofos que eu acho que eu já falei, que foi Aristóteles, Sócrates e Platão. E os artistas também no teatro foi importante. Sófocles e, se não me engano, Eurípides. Também foram pessoas muito importantes e que vocês vão ver questões sobre elas no Enem. É isso. É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, de verdade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tudo bem? Qualquer erro também, eu peço desculpas se eu falei alguma coisa que vocês percebam que está errada. Eu estou aprendendo junto com vocês e eu espero ter ajudado. Tudo bem? E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Tchauzinho.